Quero convidar você, por gentileza, a ficar em pé mais uma vez. E nós vamos fazer a leitura do texto, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Nós vamos ler o verso de número 27. Apenas o final. E ao teu próximo como a ti mesmo. Feche os teus olhos. Pai querido, Pai bendito, louvado, exaltado seja o teu santo e majestoso nome. Deus bendito, que o Senhor fale de uma forma muito especial a cada um dos teus filhos, assim como o Senhor falou ao meu coração. Que essa palavra ela encontre espaço em cada um dos corações aqui presentes. E opere, Pai eterno, em nós as mudanças as quais nós tanto necessitamos. Que o Senhor continue crescendo, Pai eterno, e que nós venhamos a diminuir cada vez mais e mais. Em nome de Jesus, amém e amém. Podeis sentar. Amada igreja, a descrição que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas fazem, nos chama muito a nossa atenção. Porque Mateus, como uma testemunha ocular, ele faz uma descrição e ele para em um determinado ponto, mas ele não avança naquilo que Lucas vai fazer. Marcos também, ele caminha da mesma maneira, embora também não seja Marcos não era uma testemunha ocular, diferente de Mateus. Marcos ele faz uma descrição e ele para em determinado ponto. Mas Lucas, que escreve o evangelho de forma muito minuciosa, com riqueza de detalhes, ele avança e ele vai trazer-nos o relato a respeito do samaritano. Eu quero, nessa noite, refletir com a amada igreja sobre essa história. Essa história que se inicia, e como falei, Mateus caminha até certo ponto, Marcos até certo ponto, e Lucas avança um pouco mais, trazendo-nos o conhecimento dessa parábola. Mas, antes de Jesus contar essa parábola, Mateus ele vai dizer que certo doutor da lei, ele vai se aproximar de Jesus. Marcos ele vai dizer que um escriba vai se aproximar de Jesus. Lucas também vai utilizar a expressão doutor da lei. E esse cidadão judeu, ele começa uma conversa com Jesus, mas com o objetivo de tentar Jesus, com o objetivo de surpreender Jesus em alguma falta, em alguma falha. E há uma indagação que ali é apresentada. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? É bem interessante observarmos que Lucas, no capítulo 18, verso 18, falando da história do jovem rico, ele também relata essa indagação, a qual havia na mente daquele jovem. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus então ele diz àquele doutor da lei, se ele tinha o conhecimento da lei, como é que ele interpretava a lei? E aqui então ele vai fazer uma descrição baseada no Velho Testamento, Deuteronômio capítulo 6, sobre aquilo que eram os mandamentos. Ele vai deixar claro: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu ser, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E ele caminha dizendo: e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
essa descrição você vai encontrar no Evangelho segundo escreveu Mateus. Amados irmãos, Orígenes, um dos pais da igreja, ele escreveu um sermão utilizando Lucas capítulo 10, verso 27 em diante. E na exposição do texto feito por Orígenes, ele começa a caminhar na seguinte direção. Ele diz que essa parábola do samaritano, ela é definida da seguinte forma dentro do seu sermão. Aquele homem que estava ali espancado, despido, ele era um novo crente. Ele diz no seu sermão que os ladrões eram aqueles que representavam o mundo. O sacerdote e o levita, eles representavam a lei e os profetas. O samaritano era Jesus. Aquele animal, o qual o samaritano coloca aquele cidadão, era o evangelista, segundo ele, porque o evangelista trabalha mais do que um pastor. O pastor, segundo Orígenes, ele era o dono da estalagem. A estalagem era a igreja. As duas moedas representavam a ceia e o batismo. E a volta do samaritano, como ele diz, era a segunda vinda de Jesus. Tá tudo certo até aqui? Amém? Amém? Nada do que foi descrito está errado. Mas está em um contexto totalmente diferente. Porque o texto, ele não vai falar sobre tudo isso que Orígenes fez, traçando esses paralelos. O texto, ele vai falar sobre amar o próximo. Eu estava me lembrando hoje de uma expressão que eu ouvi por muito tempo antes da minha mãe. Ela não conhecer a Cristo, por isso ela transmitia esse tipo de coisa. Talvez você já tenha escutado, talvez um familiar mais antigo já tenha falado tal coisa para você. Mamãe disse muito: quando você ver, meu filho, um miserável morrendo, termine de matar. Porque se você tiver pena do miserável, você vai ficar no lugar dele. Você já ouviu isso? Alguns já ouviram, né? Eu ouvi muito isso. Graças a Deus, hoje mamãe serve a Deus. Mudou esse entendimento. Mas, amados irmãos, por que eu estou sempre chamando de um samaritano? Talvez você tenha refletido. Por que o pastor não chama o bom samaritano? O tema que é utilizado na minha e na sua Bíblia, ele não existia. Ele foi adicionado dentro da trajetória da história. E se você ler Lucas, capítulo 18, sobre o jovem rico, você vai perceber que Jesus, ele faz questão em dizer que ninguém é bom. Só há um que é bom. Quem é? É Deus. Então, como nós podemos entender que esse samaritano é bom samaritano? Você sabia que o samaritano era mau? Não? Pois o samaritano, ele era mau. Pastor, que coisa louca. Era. O samaritano, ele era um ser humano. E seres humanos não são bons. Não existe um ser humano que seja bom. Está muito claro. É o que Jesus diz. O que nós, eu e você, podemos é manifestar atitudes de bondade. Mas em essência, eu e você somos maus. Não vá se escandalizar com o que eu vou dizer para você. Mas você sabia que
em um pico de ira, você terá a capacidade de desferir talvez 50 golpes de faca contra uma pessoa? Pastor, eu não tenho coragem de fazer um negócio desse. Você não sabe da maldade que há dentro de cada um de nós. Você já passou por um momento de ira onde deu vontade de fazer uma coisa terrível com alguém? Já? É a tua natureza pecaminosa fervendo. Então, querido, aquele homem, ele não era bom. Entenda isso. Mas ele manifestou uma atitude ou atitudes de bondade. E é por esse caminho que eu e você devemos andar. Eu vou, nessa noite, de forma bem sucinta, destacar algumas observações que têm abençoado a minha vida e quero compartilhar com você. O texto bíblico diz, na parábola, na história, que Jerusalém e Jericó eram esse ponto A e ponto B. E diz o texto que esse cidadão, nessa trajetória de Jerusalém para Jericó, é esse o cenário. Estudiosos afirmam que havia como que uma espécie de declínio daquela região de Jerusalém descendo para Jericó, de aproximadamente 1.200 metros. Vinha declinando. E nessa trajetória haviam diversos trechos, como diz aqui em Timon, aprendi essa linguagem, trechos cavernosos, em alguns bairros que se mora aqui em Timon. Haviam lugares onde era muito propício para que ladrões, para que salteadores agissem, para que pessoas fossem surpreendidas e ali roubadas, espancadas. Como é o caso que acontece com esse camarada. A Bíblia não diz qual era a nacionalidade desse cidadão. A Bíblia não diz muita coisa sobre ele. Mas o que nós temos é que ele foi apanhado ali, foi surpreendido, apanhou, ficou despido, no chão, quase morto, semi-morto ou meio morto. Queridos, a Bíblia nos apresenta, dentro desse contexto, dentro desse cenário, que de forma plural, pessoas fizeram mal a esse homem. Mas não nos define se eram 2, se eram 3 ou mais ladrões. O texto bem diz para nós que aquele camarada estava no chão, estava naquela situação, e como eu e você bem sabemos, naquele contexto vai surgir, primeira figura que é quem? O sacerdote. Amém? Alguém que vestia uma roupa de crente. Existe roupa de crente, irmão? Dentro daquele contexto existia uma roupa que definia de forma clara alguém que era um sacerdote, alguém que era um religioso. Alguém dentro daquele contexto. Mas aquele camarada, ele chega e ele passa, diz o texto, de largo. Depois o texto vai dizer que vem um levita. E há alguns que bagunçam o texto, dizendo que levita é alguém da música, não tem nada a ver. Mas, irmãos, aquele também que tinha como algo comum participar daquilo que era o contexto religioso da sua época, ele vê a situação e ele passa de largo. E ele vai embora. E então Jesus agora, contando essa parábola, àquele doutor da lei, justamente para mostrar àquele doutor da lei quem era o próximo. Para que aquele doutor da lei tivesse um entendimento claro, transparente. Porque os judeus, eles tinham uma concepção
muito distorcida com relação ao próximo. Surge então o personagem, o samaritano. E o samaritano, ele vai fazer algo que vai na contramão daquilo que o sacerdote e que o levita haviam feito diante daquele cenário. Aquele homem, ele parou quando ninguém mais parou. Aquele homem parou quando ninguém mais parou. Ele não tinha uma vestimenta, ele não tinha algo de forma estereótipa que pudesse definir como um religioso, mas ele tinha dentro de si algo diferente. E a gente vai perceber isso no decorrer da nossa reflexão dessa noite. Aquele homem, ele parou quando aqueles que eram para ter parado, não pararam. Aqueles que representavam a fé, que representavam talvez o amor a Deus, ao próximo, que tinham um entendimento distorcido do que era o próximo, eles não pararam. Pergunto a você, se fosse você, diante de um cenário onde os perigos são iminentes, alguém está ali, naquela condição, você pararia para ajudar? É possível, irmãos, nós entendermos, deduzindo, que aquele homem, aquele samaritano, ele tinha recursos. E provavelmente ele viajava por essa estrada para realizar algum negócio. Ele tinha um animal. Diz o texto que ele tinha azeite, vinho e ele tinha dinheiro. Ele não era alguém desocupado. Ele era alguém que estava com certeza resolvendo alguma coisa importante, alguma coisa como prioridade. Mas ele para, porque ele entende que algo mais importante está diante dele. Eu estava conversando com minha esposa agora à tarde, quando estava pensando e refletindo sobre esse texto. Eu aprendi uma coisa há um tempo atrás, que quando você é surpreendido por esses que no nosso contexto são chamados de vítima da sociedade, você não pode gritar pedindo socorro. Alguém que já foi assaltado? Já? Bom grupo, né? Colocaram a arma aí na sua cabeça e tudo mais. Passa moto, vagabundo. E eu aprendi com um amigo meu, policial lá de Bacabal, que não se pode gritar nesse momento pedindo socorro. Que não se pode gritar nesse momento pedindo ajuda, pedindo a polícia. Mas você tem que gritar fogo, fogo, fogo. Entendeu, Solimar? Queria fogo? Tá aí. Porque quando você grita fogo, automaticamente as pessoas saem correndo de dentro de casa, buscando ver o que é que está acontecendo para ajudar e apagar o incêndio. Estratégia. Se você gritar, pedindo socorro, chamando a polícia, os teus vizinhos, eles vão ficar olhando pelas frechas para ver o que vão fazer contigo. Provavelmente você vai padecer ali sozinho. Amados irmãos, aquele cidadão, ele era um samaritano. E Jesus, é interessante que ele coloca dentro dessa parábola essa figura para mostrar para aquele doutor da lei, para aquele judeu, para aquele puro sangue, o que é amar o próximo. Você já parou para pensar dentro desse texto, quando você lê, que o próximo não é alguém interessante? O próximo não é uma pessoa que é agradável a gente? Pense aí no teu próximo. Às vezes você acha que é só quem está do lado, é só quem faz parte do teu contexto de vida.
Jesus está ensinando aquele doutor da lei sobre a importância do que é a figura do próximo. Tem próximo na nossa vida que a gente não quer parar, que a gente não está nem aí para a dor que ele está enfrentando, para a situação que ele está sentindo. A humanidade vive em uma correria constante, e parar para dar atenção à dor de alguém que não faz parte da nossa vida não é algo comum. Não é comigo. O problema não é com ninguém da minha família. A dor que ele está enfrentando ou ela está enfrentando é problema dela. A minha família está bem. Os meus estão tudo tranquilo. Por que eu vou parar? Por que eu vou dar atenção à dor de alguém desconhecido? Irmãos, parar para dar atenção ao próximo é algo que exige muito da nossa parte. O texto bíblico diz no verso 33 que o samaritano ele age da seguinte maneira: indo até ele e vendo-o. Se você olhar com calma o texto, você vai perceber que o sacerdote e o levita passam de largo. Mas o samaritano, ele se aproxima, ele vai encostando e ele vê. Ele para e dá devida atenção. Uma segunda coisa que eu quero destacar, observando esse texto, é que além de ter parado, ele também sentiu. Segundo verbo, primeiro ele parou e depois ele sentiu. Por que ele sentiu? Porque ele se aproximou e viu. Tem aquele tipo de situação quando você vê um acidente, alguma coisa aí bem séria, aí você se aproxima, você chega, encosta e você sente. Você já passou por uma experiência assim? Ele sentiu. Mas como é que é possível alguém sentir algo por alguém que ele não conhece? Amados irmãos, aquilo que é feito pelo próximo não é para nos alegrar, mas para que Deus se alegre com nossa atitude de bondade. Vivemos numa sociedade pós-moderna onde é cada vez mais comum as pessoas amarem as coisas e usarem as pessoas. Somos nós insensíveis e muitas vezes indiferentes para com a dor do próximo. Um colega pastor, ele compartilhou uma experiência que ele passou, que tocou muito a vida dele. Lá em São Paulo, onde ele morava, ele disse que no edifício próximo ao que ele morava, se não me recordo, não me lembro, era um sexto, era o oitavo andar que ele morava lá, no apartamento. E ele compartilhando que estava ali com a esposa, com os filhos, e de repente ele escutou com a família um barulho muito alto. E ele descreve que é comum. Geralmente quando se ouve um barulho, depois vem choro, e o choro vem na sequência. E havia lá embaixo, no edifício ao lado, uma senhora que após aquele barulho muito alto, chorava e gritava. Então a esposa do pastor, ela inquieta, dizia:
eu vou descer, eu vou ver o que é, eu vou descer, eu vou ver o que é. Alguém pode estar precisando de ajuda e ele todo tempo dizendo, não, não precisa. Alguém vai ajudar, alguém vai ajudar, alguém vai fazer alguma coisa. Até que ela conseguiu ali e desceu. O pastor disse que pouco tempo depois ele desceu e quando ele chega ele se depara com o seguinte cenário. Ele viu a sua esposa que tinha colocado uma cadeira para a senhora sentar e estava ali confortando, acalmando aquela senhora. E ele disse que ficou assustado com o tamanho da frieza das pessoas daquele edifício, com as pessoas do edifício que ele mais a sua família morava, porque ninguém desceu para socorrer, para saber o que estava acontecendo. Inclusive ele, o pastor, se não fosse a sua mulher. Irmãos, até que ponto nós estamos interessados? Até que ponto nós temos sentido a dor do outro? O texto bíblico chama a nossa atenção de uma forma assim extraordinária. Lucas, ele utiliza a expressão dizendo que aquele samaritano, ele foi movido, ele sentiu uma íntima compaixão. Ele sentiu íntima compaixão por aquele que estava ali jogado, que havia sido roubado, espancado e deixado quase para morrer. Íntima compaixão é um sentimento profundo de empatia e solidariedade diante da dor alheia. Mais do que ter pena, envolve sofrer junto e gerar um impulso genuíno de agir para aliviar o sofrimento. A palavra deriva do termo grego spleshinomai. É um termo transliterado que significa sentir a emoção nas entranhas. Deixa eu explicar melhor para você. O que o texto bíblico está dizendo aqui, na fala de Lucas, que aquele samaritano sentiu íntima compaixão, porque o Novo Testamento ele foi escrito em grego. E para os gregos, a sede das emoções não é o coração. Coração para os hebreus, Velho Testamento escrito em hebraico e alguns trechos de aramaico. Para o hebreu, no hebraico, a língua hebraica, a ideia de coração é mente. Para os gregos, a sede das emoções não é o coração, são as entranhas. Literalmente as tripas, para você entender melhor. Você já passou por aquela experiência onde você sente um friozinho na barriga? Hein? Essa era a ideia dos gregos. Entranhas. Então, quando o samaritano, ele sente essa íntima compaixão, é isso que Lucas está descrevendo. É algo que mexeu com ele. Compaixão, empatia, sentir a dor do outro. Eu e você temos agido assim? Ou temos simplesmente feito como um levita, como um sacerdote, como um mero religioso, que olha para a dor alheia, que olha para o problema alheio e simplesmente não sente nada. Agimos com total indiferença e às vezes até com desprezo. Eu olhei uma foto, acho que publicada em 2006, não sei se era o jornal O Globo, na Itália, e ali havia um registro de alguém que era deficiente visual e havia se afogado, e o corpo estava ali estirado, cobriram na praia, e haviam 3 pessoas, turistas, tiraram uma foto, um registro ali da paisagem, e nem sequer deram a devida atenção que ali havia um corpo.
Essa é a realidade a qual eu e você estamos vivendo. Quem sabe se naquele contexto, daquele homem jogado no chão, se fosse hoje, as pessoas não iriam tirar uma selfie, olha, gravar um vídeo, está aqui, ele está sofrendo, olha, ele foi espancado, está aqui. Esse é o contexto que a gente vive. Mas aquele samaritano nos ensina a agir com atitude de bondade. Terceira e última coisa que eu quero observar no texto, irmãos, um outro verbo. Primeiro ele parou, depois ele sentiu, mas só parar e sentir, convenhamos, não resolve. Resolve? Resolve? Não. Quantas vezes eu e você paramos, olhamos, sentimos, mas não agimos, não fazemos nada. Aquele homem, ele fez, porque o Evangelho de Cristo, ele é prática e não apenas palavras. Tiago capítulo 1, verso 22. Tiago diz, olha, tornai-vos praticantes, não apenas ouvintes, porque o Evangelho é prática. O que temos feito por aqueles que estão nessa situação? Os meio mortos, semi-mortos. O que nós temos feito? Começando pelo contexto familiar, que são também próximos. Como nós temos agido? Como temos agido para com aqueles que temos encontrado no nosso caminho? A Vulgata Latínica, que é a tradução bíblica do grego para o latim, de São Jerônimo, ela traz um entendimento, você pode ver depois na internet, se você não tiver a tradução impressa. É de São Paulinas, é de São Ave Maria, e você vai até a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, e vai grifando, vai destacando, aonde você gostaria de encontrar a palavra amor, você não vai encontrar. Porque lá, você vai encontrar a palavra caridade. Caridade. Só que tem um detalhe. O entendimento por trás dessa tradução é baseado nas boas obras. Que se eu e você praticarmos boas obras, nós iremos pavimentar o caminho para a salvação. Não é isso que a Bíblia Sagrada ensina. Se você vai para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8, ele vai dizer que eu e você somos salvos porque é um dom de Deus, não vem das obras. No verso 10, organizando bem a coisa, Paulo diz ali aos Efésios, as boas obras elas foram feitas de antemão para que eu e você andássemos nelas. Então, irmãos, nós somos salvos e por isso nós praticamos boas obras. Aí você vai para a carta de Tiago. E Lutero ele não entendia de forma alguma a carta de Tiago. Tão que ele vai simplesmente confrontar e não quer aceitar a inspiração, para ficar mais fácil de entender, a inspiração da carta de Tiago. Porque ele não entendia. Se Romanos diz que somos justificados mediante a fé, pela fé. Como assim, boas obras? Ele não conseguia alinhar essas questões. Ele não conseguia encontrar o equilíbrio dessas questões. E Tiago, então, ele traz uma organização perfeita. Ele diz, olha, se você vir me apresentando a sua fé
sem as obras que a confirmem, eu irei te apresentar as minhas obras, as quais irão confirmar a minha fé. Logo, a fé sem obras é morta. É só religiosidade. E como muitos hoje estão dentro de templos, lotando templos, vestindo uma veste, e aqui eu não estou falando literalmente, mas usando uma figura de linguagem, usando um traje religioso de sacerdote, de levita, e com um coração totalmente distante daquilo que Deus quer de nós. Amada igreja, não tem como você dizer, eu tenho fé, eu sou alguém que tem uma fé enorme, mas eu não faço nada pelo próximo. O próximo pode morrer, ele está meio morto, deixa morrer, eu mesmo vou fazer nada. É isso que Tiago está ensinando. E eu e você precisamos atentar para isso. Aquele samaritano, ele fez o que os outros não fizeram. Pergunto a mim e a você, diante de uma situação como essa, similar, o que nós faremos? Agiremos como quem? Como um sacerdote, como um levita ou como um samaritano? Tem muitas pessoas que têm algumas ideias sobre o que seria esse meio morto, espiritualizam a coisa, mas de fato, literalmente, a parábola quer dizer que o camarada estava lá e estava quase morrendo. E se não houvesse uma intervenção por parte do samaritano, para poder parar, para poder sentir e para poder agir fazendo alguma coisa, aquele camarada era mais um dentro da lista de mortos lá dentro daquele contexto da parábola. É mais um número que morreu descendo de Jerusalém para Jericó. Aumentou o índice de mortes. O samaritano, com atitude, ele trata dos ferimentos daquele camarada. Ele usa azeite, ele usa vinho, ele faz ali um tratamento rápido, primeiros socorros, vamos dizer assim. Ele pega aquele camarada e ele coloca ele sobre o seu animal. Veja bem, são aproximadamente 27 quilômetros. Rapaz, onde é que eu vou deixar de ir no meu animal para colocar esse cara doente ali, todo espancado, em cima do meu animal, e eu vou a pé? Foi isso que ele fez. Ele leva até a estalagem, a hospedaria. E ali, irmãos, ele deixa dinheiro, ele cuida primeiro, ele deixa dinheiro depois, e ele diz ao dono da estalagem: olha, se aumentar aí a conta, se tiver mais alguma despesa, quando eu retornar aqui, eu vou cobrir a dívida, eu vou pagar a conta. Irmãos, eu quero já finalizar essa reflexão olhando para Mateus 22, 39. E a expressão aqui que Mateus, ele, como testemunho ocular, ele vai destacar desse episódio ali com o doutor da lei. Ele usa a expressão que é preciso amar o próximo como a si mesmo. Será se tem como fazer isso? Há em nós a capacidade de fazermos tal coisa? O judeu e o samaritano, você bem sabe, eles se odiavam. E Jesus não contou essa parábola utilizando uma figura de samaritano para um judeu à toa. Eles se odiavam. É tão tal que o judeu, doutor da lei, quando indagado sobre quem foi que agiu corretamente, com misericórdia, com compaixão, para com aquele que estava ali no chão, o doutor da lei vai dizer
aquele que usou de misericórdia. Ele não diz o samaritano. Seria vergonhoso para ele dizer que o samaritano fez tal coisa. E o texto de Mateus diz, a mim e a você hoje, que nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. É impossível nós conseguirmos amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, com toda a força, com todo entendimento, com toda a capacidade do nosso ser. É impossível nós amarmos a Deus e não amarmos o nosso próximo e estarmos bem. Não existe isso. Ou eu amo a Deus e amo o próximo, ou eu sou um mentiroso, dizendo que amo a Deus, mas não amo o meu próximo. Eu gostaria que você, mesmo sentado como está, fechasse os teus olhos e nós vamos orar. Nós estamos em um período de campanha, de missões estaduais, trabalhando para levantar recursos, não apenas para dar assistência financeira para homens e mulheres de Deus, para famílias de missionários que estão nos campos, mas acima de tudo, para que estes homens e mulheres de Deus, essas famílias missionárias, consigam levar essa mensagem de compaixão, de íntima compaixão, àqueles que estão em uma condição quase mortos, dando a eles a oportunidade de saírem dessa situação. Eu não sei como tem estado a tua vida, que você tem enfrentado, se há alguma frieza, alguma indiferença que tem dominado o teu ser e não tem permitido que o cristianismo de fato, genuíno, tenha a liberdade para aflorar na tua vida e te fazer parar diante da dor do outro, te fazer sentir a dor do outro e te fazer agir, fazer alguma coisa para poder tirar a pessoa daquela situação. E eu quero orar nesse momento pela tua vida. Pai eterno, Pai bendito, louvado e exaltado seja, Pai, o teu santo e majestoso nome. Deus, nós rendemos graças ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor representa na nossa vida, Pai. Deus eterno, Pai bendito, eu louvo ao Senhor, meu Pai, pela oportunidade de aprender contigo, com a tua palavra. Ó Deus, e jamais, Senhor, agir com indiferença diante daqueles, ó Deus, que aparecem, que surgem diante do nosso caminho. Que cada momento, meu Pai, que nós possamos agir, Pai eterno, parando, sentindo, fazendo o que for possível para ajudar. Deus, em nome do Senhor Jesus, que jamais sejamos encontrados, Pai eterno, frios, indiferentes diante da dor de alguém. Eu te peço que o Senhor abençoe cada filho teu, cada amado servo teu, Pai. E que essa palavra ela encontre espaço em cada coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode continuar com os olhos fechados, em espírito de oração. E nessa oportunidade eu quero fazer um convite muito especial a você, que está nos dando o prazer da sua presença nessa noite. E que talvez ainda não fez uma pública profissão de fé, dando um passo em direção ao Senhor Jesus, dizendo, olha, a partir de hoje eu quero que a minha vida ela sirva para o louvor da glória de Deus. Eu quero convidar você a dar um passo de fé e ficar em pé, entregando a sua vida a Jesus. E com essa simples atitude, nós vamos orar por você. Nós vamos orar pela sua vida, apresentando você a Deus. Há alguém nessa noite que eu gostaria de dizer, olha, eu entendi que Deus falou comigo nessa noite. E eu quero render a minha vida ao Senhor Jesus. Eu quero trilhar o caminho que Ele deixou para eu andar. Há alguém nessa noite? Fique em pé, por gentileza. Não há?
Tá? Amém. Que Deus abençoe. Nós vamos orar mais uma vez. Eu não sei se a senhora que se levantou, ela não entendeu. Ela já é evangélica. Ela já é evangélica? Pronto, amém. Bom, nós vamos orar mais uma vez. Pode permanecer sentado como você está. Vamos orar. Deus eterno e Pai, nesse instante te sou grato, Pai Santo, pela maneira como o Senhor usou o teu servo, o pastor Edmar, Pai amado, e essa mensagem que veio de encontro aos nossos corações, Senhor Deus. Senhor Deus, que a cada dia possamos entender, Senhor Deus, que amar ao próximo, Senhor Deus, não é simplesmente um favor ou um bem-estar que eu possa fazer, mas é um mandamento teu, Senhor Deus, é algo que te agrada, Pai amado. E através desse amor, Pai amado, nós entendemos que é a tua vontade, Pai amado, e esse amor é o que traz o próximo para junto de ti, Senhor Deus. Usa-nos grandemente, Senhor Deus, para que a cada dia possamos entender a real necessidade de amarmos o próximo. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado pela vida do pastor Edmar, bem como pela vida da tua amada igreja. Te peço que o Senhor abençoe ricamente cada um dos que aqui estão, Pai amado, bem como aqueles que não puderam ouvir. Pois é no nome santo, precioso de Cristo Jesus que assim eu oro. Amém. Nós temos algum aniversariante